mediáticas e também industriais dos nossos desejos, da nossa imaginação de que seria o desejável. Qual seria, pois, o caminho para libertar a nossa imaginação? Bom, uma resposta aparentemente lógica seria abolir o sistema. Abolir o sistema institucional que permitiu a escravização da imaginação, a escravização dos desejos, a manipulação deles através da publicidade e tudo isso. Mas tal hipótese implicaria também, e isso é outro aspecto do pensamento do Marcuse, implicaria também a desaparição de vários aspectos de liberdade que permanecerão na sociedade repressiva. Assim, estou citando mais uma vez o Marcuse, assim, deve ser novamente enfrentada a pergunta: como podem os indivíduos administrados que levaram a sua mutilação, às suas próprias liberdades e satisfações, e assim reproduzem em escala ampliada, como podem os indivíduos administrados libertar-se tanto de si mesmo como dos seus senhores? Como se poderia sequer pensar que o círculo vicioso possa ser rompido? Bom, mais uma vez, essas formulações me parecem exemplares, sintomáticas do pensamento do momento, dessa época. Bom, são perguntas que chegam quase na última página da conclusão do livro. Quem tem lido a conclusão do Homem Unidimensional ficou com uma impressão de desencanto. Sem dúvida, Marcuse abre caminhos, mudar as instituições, reforçar a autodeterminação dos acontecimentos em movimento, não é refutada, mas não pode oferecer o remédio, não pode ser positiva. Tanto, mais uma citação, tanto em bases teóricas como empíricas, o conceito dialético pronuncia a sua própria desesperança. A realidade humana é sua história, e nela as contradições não explodem por si. Nessa paisagem de ruínas das esperanças, a luta, nas suas formas tradicionais, ela mesma parece impossível, até perigosa. Última citação: as tendências totalitárias da sociedade unidimensional tornam ineficaz o processo tradicional de protesto, tornam-o, talvez, até mesmo perigoso, porque preservam a ilusão de soberania popular. Essa ilusão contém alguma verdade. O povo, anteriormente, o fermento da transformação social, mudou para se tornar o fermento da coesão social. Fim de cita. Sintomaticamente, na última página da conclusão, aparece, assim como uma última possibilidade, para não ficar preso na desesperança, uma frase que Marcuse empresta do Walter Benjamin, na que ela mesma configura uma postura bastante desesperada. A frase é essa, e com essa frase termina o capítulo e o livro: somente em nome dos
esperançados nos é esperança. E talvez essa frase, esse livro, são o momento mais explícito da maneira mais coerente e desesperada que caracteriza esse momento histórico dos anos 60. Desespero fundado sobre a análise sem disfarce das ilusões do humanismo crítico. Mas para não terminar sobre um ponto tão depressivo, tenho mais uma figura para lhes contar. Já falei da proximidade intelectual e pessoal, teórica também, entre Marcuse e Goldman. Então, vou terminar com o Lucien Goldman. Esses dois tinham uma relação muito próxima. Mas as respostas às dúvidas têm uma forma diferente e que, a mim, pessoalmente, me parece muito interessante. A obra de Marcuse se desenvolve a partir de um jogo entre o desespero, oriundo da desaparição do povo, como força revolucionária, e a análise do processo histórico-social da dominação da racionalidade técnica. O conjunto dos dois fenômenos leva o analista para a conclusão melancólica que acabamos de ler. Essa melancolia está profundamente ligada às impasses do pensamento mesmo, o que analisei como aporias. É fundamental ressaltar esse permanente confronto com aporias, porque é a situação geral mesma das ciências humanas neste período que ele diz a partir do momento em que desapareceu a garantia transcendental que oferecia a ideia da existência de Deus ou aquela do papel histórico do proletariado. Durante muitos séculos existia um Deus que oferecia a todos os valores uma garantia transcendental. O mal, a morte, a dúvida faziam parte de uma ordem maior. Tinham sentido, se não para o indivíduo, que podia padecer da morte, da dúvida, etc., mas sim para o mundo em geral. Esse mundo levado para frente no marco da história da salvação, né, no esquema cristão, mas nos nossos tempos sem Deus, ou, como dizia Nietzsche, após a morte de Deus, essa garantia faz falta. Em uma história sem a perspectiva teleológica da salvação, é uma história aleatória. E por isso também não tem um saber da história. É isso mesmo que irritava tanto a Lévi-Strauss. Enquanto cientista, sem garantia transcendental, não tem como confiar no discurso, em geral, no discurso histórico em particular. Mas ele tampouco ia atrás de uma garantia transcendental. O Lévi-Strauss não era crente. Mas sim, ele preferia, enquanto cientista, a transcendência da matemática, da ciência dura.
Isso é também uma das razões pelas quais o pensamento histórico tentou achar um caminho além das regras rigorosas do princípio de não contradição, porque já é óbvio que com as aporias estamos permanentemente ameaçados pelo princípio de não contradição. Lembro que Aristóteles, no seu livro A Metafísica, afirma o princípio lógico da não contradição. Muito simples. A não pode equivaler a não há. Isso é o princípio de não contradição. No entanto, Aristóteles dizia também: é certo que uma coisa pode ser branca hoje e preta amanhã. Só não pode ser os dois no mesmo momento. E aqui, com essa nota do Aristóteles à margem do princípio de não contradição, faz entrar a importância da questão do tempo na avaliação do princípio de não contradição. A dialética, como método, constitui uma estratégia para superar as contradições que resultam do movimento do fato, de as nossas ações ganharem o seu sentido no transcurso do tempo, na construção da história. Como, por definição, a história ainda não está escrita, é preciso, pois, apostar no rumo da história. Isso é o princípio da dialética. Para superar a contradição que, como notei, existe e vale como princípio só no momento, num momento. Apostar, sim, pode ser errado. Mas é preciso apostar, porque senão você fica embrulhado nas contradições que aparecem para o pensamento no espaço abstrato do presente. O presente é nada mais que uma imagem estática. O antecedente e o futuro não estão na imagem. E por isso, a representação desse presente pode conter contradições que o andamento do tempo resolverá. Agora, essa ideia da aposta foi desenvolvida de uma maneira, a meu ver, muito interessante, precisamente a propósito do pensamento dialético por Lucien Goldman. Goldman escreveu um livro fundamental, chama O Deus Escondido. Publicado em 1956, se trata de um estudo filosófico e literário, mas também sociológico e histórico, sobre os pensamentos, não sei se é a tradução, les pensées de Pascal, os pensamentos de Blaise Pascal e também o teatro de Jean Racine. Se trata de um estudo sobre o que a tradição alemã, desde Dilthey, chama uma visão do mundo. Uma visão do mundo é uma construção mental coerente, na qual se organizam os pensamentos a respeito das questões fundamentais, como Deus, o que é Deus, homem, o que é o homem, mundo, o que é o mundo. São as questões filosóficas fundamentais.
Então, uma visão do mundo organiza num conjunto coerente as maneiras de conceber essas entidades filosóficas fundamentais. O Deus Escondido, o livro do Goleman, representa, pois, uma tentativa de mostrar como, na situação de certos grupos sociais, aos quais pertenciam tanto Pascal como Racine, e vários outros pensadores do cenário jansenista, na época de Luís XIV, mostrar de que maneira não era possível para esses pensadores construir um pensamento positivo. Se lembra o que Marcuse dizia, né? Não é possível construir um pensamento positivo. E aqui era o mesmo problema. Eles não podiam construir um pensamento positivo sobre Deus, homem e mundo. Em lugar de um pensamento positivo, Pascal e Racine constroem o que Goleman vai chamar um pensamento trágico. Pensamento trágico, isso significa um pensamento sobre um mundo e sobre um homem onde Deus é ausente. Quer dizer, onde a verdade fica escondida, onde o futuro não está garantido pela transcendência e pelo poder divino. Viver numa tal situação é trágico, no sentido em que nenhum valor tem garantia. Não se pode apostar na certa, só se pode apostar mesmo. E a famosa aposta, le pari de Pascal, a aposta de Pascal. A aposta de Pascal é a seguinte: o cristão, já que não tem certeza a respeito de Deus, tem que apostar na existência de Deus. Nada a respeito pode ser comprovado. Não existem as famosas provas da existência de Deus. Nada pode ser afirmado, mas sim, podemos fazer como se apostar na existência dele e nos comportar como se ele existisse. Aqui, nesse ponto, entra no pensamento de Pascal uma noção fundamental que terá uma posteridade muito importante na filosofia existencialista de Kierkegaard até Jean-Paul Sartre, que é a noção de condição humana. A condição humana, isso designa uma verdadeira antropologia do homem. Um discurso sobre o que é o homem. E para Pascal, que era cristão, essa condição humana é a consequência do pecado original. Para o cristão, o mito do pecado original fornece uma explicação do fato dos homens viverem numa existência infeliz no mundo do qual Deus se ha afastado. Isso é a explicação cristã.